Ei, você sabe por que o escrito de dívida foi pago na cruz do Calvário pela minha vida, pela sua vida, por povos, nações, línguas e raças? Porque talvez não possamos mensurar o que significa esse escrito de dívida que foi rasgado na cruz do Calvário, que foi ali pago todos os nossos pecados com um preço caro de sangue. E quando lembramos, para quem viu aquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, um filme que relata, um dos melhores filmes, que relatam bem o que Cristo sofreu, doeu. Às vezes somente quando tomamos um beliscão, ou torcemos alguma parte do corpo, ou quem tem medo de agulha, uma dor intensa na carne. Ou para quem passou por uma cirurgia, ou até para quem, uma mãe que teve um filho, uma dor intensa. Olha quanta dor. E Cristo, Ele sofreu por nós e pagou o preço, o escrito de dívida, uma dívida impagável, uma dívida que, por mais que venhamos a morar na igreja, no monte, a orar, jejuar, a buscar de todas as formas, jamais poderia ser pago. Mas Deus, do seu alto e sublime trono, que imolou o Cordeiro Santo na cruz do Calvário, se entregando por nós, o escrito de dívida, ele foi pago por um preço de sangue, aonde trevas, demônios estremecem, quando nós, filhos de Deus, clamamos no sangue de Cristo, na autoridade do nome de Jesus, sobre qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Nós temos que ter em nosso coração, o escrito de dívida foi pago, mas ele foi pago com que finalidade? Ele foi pago com a finalidade da interdependência. E o que é isso? E eu coloquei um título aqui, interdependência. O preço foi pago. Interdependência significa que somos membros uns dos outros, onde mutuamente precisamos estar ligados, linkados com o céu, em um objetivo. E o objetivo é apregoar o Evangelho de forma genuína, de forma que o Espírito Santo conduza a nossa mente, não venhamos a vomitar a nossa alma pelos preceitos e conceitos de nossos próprios pensamentos e se perder na caminhada, mas fazer um retorno de uma origem àquilo que a palavra diz, e não somente o que queremos apregoar do Evangelho, que é difícil, mas Deus ele nos coloca nos trilhos certos do seu Espírito, porque o Espírito Santo, ele está em nós, e ele é o professor de excelência. Então, se o escrito de dívida foi pago, e como diz aqui interdependência, o preço foi pago, nessa interdependência, Deus olhando do céu, sabíamos que iríamos, através do pecado, viver independente, de viver para somente o nosso umbigo. E aí ele manda, em Mateus 5, 43, 44 até o 45, que venhamos a orar pelo nosso inimigo, que venhamos a orar pelo aquele que nos persegue, nos fazem mal. E ele diz também que fazer todas essas coisas para que venhamos a ser filho do vosso Pai que está no céu. Olha como é que são os pensamentos de Deus. Então ele envia o seu Filho para que nós venhamos a ser independentes em nós mesmos? Não. Ele envia o seu Filho, porque sabe que fazemos parte de um corpo. E quando um irmão nosso, que se diz o nosso inimigo, foi magoado, viveu numa família disfuncional, viveu numa família que gritava, que batia, que fez coisas que, se nós passássemos, estaríamos talvez até piores do que aquela pessoa quando ela passou. Então, precisamos sim orar pelo inimigo, porque quando alguém nos ataca, ele só está expressando aquilo que ele viveu, aquilo que foi implantado. Não que seja universal, que todas as pessoas venham viver dessa forma, mas a interdependência de Deus a enviar o seu Filho pela nossa vida nos mostra algo tão extraordinário, para o nosso coração ser mudado e a nossa mente haver uma metanoia tão sobrenatural, que nós venhamos sim a pensar no próximo de forma diferente, não com a mente humana,
não como caminhamos nessa terra, porque uns fazem mal uns aos outros, mas quando Deus te resgata do império das trevas e transforma para o reino do Filho do seu amor, como diz a própria palavra em 1 João 2, e nessa palavra que Ele te transporta, não é mais para que a nossa mente venha ficar de forma a odiar aquele que nos odeia, aquele que nos persegue, mas saber que se nos perseguem, nos odeiam, é porque nós não somos desse mundo e a nossa luz está resplandecendo nas trevas, e deveríamos pensar de forma diferente, que isso é maravilhoso e é bom. Eu sei que em dado momento será ruim, mas precisamos ter uma mente em Cristo. Em Colossenses 3, versículo 1, nas coisas do alto, onde Cristo vive. E ele diz, no mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo, eu sou contigo. E se Ele é contigo, Ele está à tua entrada, retaguarda, direita, esquerdo, Ele te envolve. Uma muralha de fogo, de Zacarias 2,5, a lhe proteger de todo mal. Agora, sabendo que está protegido de todo mal, que a mão do Senhor está sobre a sua vida, agora é o momento de retribuir. É o momento de saber que o escrito de dívida, ele foi pago na cruz do Calvário. E essa interdependência tem que entrar no nosso coração. Porque um corpo, quando ele foi formado, é para que a cabeça não possa dizer para os pés que não precisa dos pés. Mas que todo o corpo, quando há essa interdependência, funciona porque mutuamente precisamos um dos outros para nos locomover. E assim é o corpo. O coração bate, eu respiro, meu pulmão, e assim todo o sangue pelo meu corpo. Então, mas quando um órgão do corpo fica independente, o que acontece? Significa um câncer. Então todos os outros órgãos se mobilizam para salvar esse corpo nessa interdependência. Então Deus, através do meu corpo, do seu corpo, está mostrando algo, que se uma pessoa está inimigo do Evangelho, como foi o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo estava inimigo do Evangelho, mas ele era zeloso, como diz em Gálatas 1, 14 e 15, que ele era extremamente zeloso das tradições do pai dele. Então, o que significa isso? Ele aprendeu daquela forma. Às vezes alguém que está te perseguindo no trabalho, na faculdade, até mesmo na igreja, ou em qualquer outra religião, para aquele que está ouvindo aqui agora. Ei, Deus te fez filho, Deus te fez para amar, Deus não te fez para retribuir com perseguição, com ódio, com mágoa, com rancor, mas retribuir a sua essência, porque você tem a essência de Deus. E às vezes podemos nos contaminar, como foi assim o apóstolo Paulo na caminhada que perseguia cristão. Mas aconteceu algo no capítulo 9 de Atos, que foi a conversão dele, que ele cai do cavalo. Mas para isso acontecer no capítulo 9, no capítulo 7, Estevão, um homem que estava sendo apedrejado, e Paulo, consentindo em sua morte, carrega até sua capa, que significa o ministério, ali de Estevão. Então praticamente Estevão estava passando o ministério para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, recebendo aquilo sem saber, consentiu na morte dele, mas no final, que ele está sendo apedrejado, Estevão diz: Pai, perdoa, não sabem o que fazem. E ali, algo extraordinário do céu abrir, a glória de Deus, receber o corpo de Estevão, a alma, o espírito de Estevão. Só que esse homem, ele se iguala como discípulo, como filho de Jesus Cristo nessa terra. E é o que me chama a atenção, porque ele conseguiu em sua mente, em seu corpo, em sua alma, uma interdependência tão sobrenatural, que eu desejo isso para a minha vida e para a sua vida, para que venhamos a entender o que o reino quer, que venhamos mutuamente a pensar em um só corpo, aonde que o Espírito Santo nos guie em toda batalha, em toda guerra, mas também nas alegrias que esta terra pode nos dar, porque o apóstolo, se ele passou por isso, ele foi um homem que caiu do cavalo, e quando Estevão o perdoa, que ele cai do cavalo, ele fica cego. E quando ele fica cego, Deus
envia um homem, Ananias, a falar com ele, profetizar sobre ele, e ele volta à visão. E nesta visão, ele compreendeu que havia uma interdependência, que ele precisava não somente de viver por um rito religioso, de uma tradição judaica. Então não podemos viver de um rito religioso, de ficar somente entre quatro paredes de dogmas que nos prendem, mas saber que o Evangelho é para tudo e para todos. E como diz a palavra, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Interdependência, o preço foi pago, foi rasgado o escrito de dívida. E como diz aqui em Colossenses 2, 13 e 15, fala assim: a vós, estando mortos pelos vossos delitos e pecados, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, tendo nos perdoado todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças ou qual nos era contrário, removeu inteiramente, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e potestade, os exibiu abertamente, triunfando deles na cruz. Ei, o escrito de dívida foi rasgado, foi pago, daquilo que não poderíamos pagar, daquilo que poderíamos morar na igreja, no monte, jejuar, orar, mas só o sangue de Cristo, que nos comprou, nos lavou, nos remiu, comprando povos, nações, línguas, para que assim nós venhamos a entender que a glória veio ao mundo e comprou e rasgou. E nessa interdependência, quer vivermos mutuamente pensando uns nos outros, mesmo que alguém te persiga, mesmo que alguém te odeie, mesmo que alguém te maltrate. Pensa aí no apóstolo Paulo, que perseguia cristãos, mas foi um homem que apregou o evangelho de forma genuína, que hoje é uma referência na palavra de Deus, com o Espírito Santo, e apregoou tanto que escreveu mais livros do que os discípulos. Talvez esse que está te perseguindo no trabalho, em qualquer lugar, é um homem ou uma mulher de Deus que está ali e passou por coisas dentro da sua casa disfuncionais, que só coloca aquilo que recebeu. Mas Deus conta com a sua vida para que traga amor àquele que necessita, àquele que precisa. E hoje nós temos esse amor e podemos dar esse amor ao próximo. Interdependência, o preço foi pago para que nós venhamos a entender que somos corpos um dos outros, assim como diz em Romanos 12, 4, 5, porque assim como o corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente membros dos outros. Somos membros uns dos outros. Precisamos entender e compreender que essa palavra de Romanos 12, versículo 4 e 5, nos transforma no só corpo. E a interdependência é isso que Deus quer, que viemos a pensar uns nos outros com amor. O preço foi pago. Se gostou dessa palavra, dá o like, comenta, compartilha e juntos iremos apregoar o Evangelho. Amém.